E aí galera, belezinha? Tudo tranquilo? Hoje, terça-feira, feriado em Santa Maria. A gente tá na estrada aí viajando, porque nossos atendimentos aí em outras cidades não é feriado. Enquanto Santa Maria é feriado, eu tenho que trabalhar, né? Agora, se em Porto Alegre é feriado, em Santa Maria não, eu não trabalho, né? Porque o meu contrato é por Porto Alegre, não por Santa Maria. Então, devido a isso, a gente está hoje fazendo esse vídeo, trabalhando um pouquinho e fazendo esse vídeo para descontrair. Bom, galera, é o seguinte, hoje esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu quero falar sobre um assunto polêmico, sempre lembrando que eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não sou juiz de ninguém. É apenas esclarecer algumas coisas que acontecem dentro das igrejas evangélicas, coisas que eu frequentei, que eu vivi, dificuldades que tem lá dentro, que depende por causa dessas dificuldades é o porquê que eu não tô lá hoje. Então é esse assunto que eu quero relatar. Eu quero fazer um vídeo curto, não quero fazer um vídeo longo. É sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre alguns detalhes, algumas falhas que existem dentro da igreja evangélica, coisas que são tão simples, que devido a esses problemas eles perdem muito fiéis, né? Porque eu vejo, antes de começar a falar dos erros, vamos falar dos pontos positivos primeiro. A igreja evangélica hoje, a forma de doutrina dela como um dos motivos da solução para muitos problemas da humanidade, né? Acredito que muitas pessoas, se acreditassem mais, não nas igrejas evangélicas, mas sim na palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia, porque nada mais é que as igrejas evangélicas seguem o que está escrito na Bíblia. O problema não é a Bíblia, é quem usa ela, quem manipula ela e passa informação para vocês, sabe? Esse é o maior problema, não é a igreja evangélica em si, né? Então, antes de nós falar sobre qualquer erro, qualquer coisa falha das igrejas, então, como estava dizendo, o ponto positivo é esse. Eles pregam bastante amor, que tu tem que ser uma pessoa fiel, uma pessoa correta, uma pessoa que não pode roubar. Eles têm tudo isso de uma maneira tão fixada dentro deles, entendeu? Uma coisa tão assim, ó, tu tem que levar isso pro teu dia a dia, que tu realmente acaba levando isso pro teu dia a dia, entendeu? Quando tu se torna um fiel da igreja evangélica, a tua vida muda, sabe? Tu começa a ser uma pessoa muito mais legal, tu começa a ser uma pessoa muito mais descontraída, uma pessoa mais compassiva, tu acaba entendendo coisas que não entende, tu sabe esperar no tempo certo, sabe? Então, assim, ó, eu acredito que essa doutrina dele, se todo mundo tivesse um pouquinho disso no seu dia a dia, né? Porque na verdade é a palavra de Deus, né? As coisas melhorariam assim, ó. Eu acredito que em torno de 80% dos nossos problemas é resolver. Isso eu posso te garantir. Mas o problema não está na palavra, está no ser humano. Que nós somos falhos. Então eu acredito que se a gente fosse mais evangélico, não igreja, mas mais evangélico, mais Deus, sabe? Mais seguir realmente o que está escrito na palavra, nós seríamos muito mais felizes. E nós íamos conseguir tirar de letra algumas coisas que a gente não tira. Então, esse é o ponto mais positivo da igreja evangélica, sabe? É o caminho para te sair dos teus problemas sem pagar ninguém, sabe? Sem precisar de dinheiro, tá? Tu sai desse problema. Ao longo desse vídeo aqui eu vou me lembrando de algumas coisas também positivas e vou falando, mas o objetivo é falar de algumas falhas que não dá para entender. Gente, primeira falha que existe na igreja evangélica: nem todo mundo é igual. Isso que eu queria deixar dito para algum pastor que vê esse vídeo, alguma coisa. Sempre lembrando, se algum pastor estiver olhando esse vídeo, ou algum crente, eu tenho mais de 20 anos de experiência com igreja evangélica, tá? Eu frequentei igrejas aí, me formei em escola de líder. Eu entendo que muitas coisas que acontecem, então eu não... Aqui quem está falando não é uma pessoa em vão que está falando, uma pessoa que frequentou mesmo fielmente. Então a primeira falha que eu achei é que ninguém é igual a ninguém.
O que eu tô falando pra ti não vai ser o mesmo que eu vou falar pro outro. E nem meu jeito de agir contigo não vai ser o mesmo que eu vou agir com o outro. Porque cada pessoa tem um jeito diferente. Cada pessoa tem uma forma diferente de entender. Então cada problema é diferente um do outro. Vou citar um exemplo aqui. Se minha dificuldade é o cigarro, eu tenho que parar de fumar, porque o cigarro ele me faz mal. Mas eu tenho um colega meu que também tem o mesmo problema. No máximo que eu vou poder fazer com os dois juntos ao mesmo tempo, isso seria o correto, tá? É conversar sobre o que o cigarro faz de mal, que existem problemas, que vão procurar Deus, ou morar junto, sabe? Aquela coisa bem basicão mesmo, sabe? Mas a cura individual, o que vai te fazer parar é individual. Tanto tua que tá com esse problema, e tanto da pessoa que vai te ajudar. E não vai ser a mesma ajuda que eu dei pro outro amigo. Entendeu? É diferente. Isso não existe na igreja evangélica. Não vou generalizar, entendeu? Mas assim, ó, quando eles falam em cura, é a mesma para todo mundo. O que eles dizem assim para ti? É errado, é demoníaco, tu tem que tirar. Mas eu posso entender sim. É errado, é demoníaco, eu tenho que tirar. Eu posso entender, mas o outro lá de repente tem uma reflexão mais fraca, não vai entender e vai acabar se desviando. Entendeu? Porque ele não entendeu a missão. Entendeu? Então não pode generalizar. O que eu vou falar pra ti não pode ser o mesmo que eu vou falar pro outro, porque o outro tem que ser em níveis diferentes para poder tratar. Isso é poucas igrejas evangélicas que tem. Entendeu? Eles tratam de uma forma geral, é isso para todo mundo. Vou ser mais drástico aqui. Há homossexual dentro da igreja evangélica. Ser homossexual é algo demoníaco, pronto, tu tem que tirar isso de ti, cara. Não é assim, tu não nasceu assim. Cara, pra mim pode funcionar isso. Mas pro outro colega que tá recém entrando, não vai funcionar. O cara vai se assustar e vai embora. Porque não é assim que tu trata. Não é. É que nem um hospital, cada doente tem a sua particularidade de tratar. Entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que muitos das igrejas evangélicas não são preparados e não são médicos, entendeu? Porque o médico mesmo está lá em cima no céu. Ele pode te usar, mas ele não vai te usar nunca da maneira que ele está tentando usar no momento. Porque cada cura é individual. Cada situação é uma situação. O sim para mim pode ser um sim diferente para o outro. E dentro da igreja evangélica isso não acontece. Eles botam um geral para todos. E esse é o maior problema que acontece. Por isso que a igreja evangélica hoje não tem tantos fiéis. Eles estão crescendo, sim, mas hoje, nos dias de hoje, poderiam ter muito mais. Vou citar um exemplo. Na minha época que eu ia na igreja, tinha X pessoas. Vou dar um exemplo aqui irônico. Tinha 300 jovens que frequentavam. Hoje tu vai lá, são os mesmos 300, mas são outros 300, porque aqueles 300 que iam já não vão mais. Já se desviaram. Entendeu? Não era para ter 600, no mínimo, ou 400, ou a mais, e aqueles que tu já ganhou não ser perdido? Esse é o maior problema. Entendeu? Para eles não importa. Para eles tendo gente, é o que importa. Agora se tu vai continuar, é um problema teu. Tá certo que, entre aspas, isso pode ser uma coisa assim, ó. Eu não vou obrigar ninguém a fica quem quer, correto? Mas assim, ó, se tu trabalhar bem a mente de uma pessoa, trabalhar o amor de Cristo dentro da cabeça da pessoa é uma coisa. Tu trabalhar lavagem cerebral na cabeça da pessoa é outra coisa. Bem diferente uma coisa da outra. Se tu prega o amor de Cristo verdadeiro de amor, ninguém resiste, cara. Ninguém resiste, tu pode ter certeza que ninguém resiste. Todo mundo cai no amor de Cristo. Pode ser o maior traficante de droga do mundo, o maior criminoso. Se tu pregar a voz de Deus, literalmente, do fundo do teu coração, ninguém resiste, cara. Só que é um trabalho que tu tem que levar em cima. Pastores botam pessoas para, vamos dar um exemplo como obreiros e etc. Pessoas que não estão ainda preparadas para pregar a palavra de Deus, mas colocam porque a pessoa é de confiança, ou colocam porque a pessoa já entende um pouquinho da palavra, já dá. Cara, não é assim. Não é assim que funciona.
tu tem que ter todo um trabalho espiritual por cima, tu tem que estar 100% curado, tu tem que entender esse termo que eu falei, que o que é pra mim não pode ser igual pro outro. Tem todo um porquê. As igrejas evangélicas hoje, vamos falar de uma maneira mais técnica, não são profissionais da palavra de Deus. Eles são muito mecanizados. Pode entender o que está escrito, mas o amor, que é o que realmente vai tocar a pessoa, é muito difícil. Nem toda pessoa entende a palavra de Deus no grito, quando os pastores gritam. Muitos não entendem. Eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade de entender o grito na igreja evangélica, mas eu acabo entendendo, já pro meu tempo eu sei. Mas as pessoas novas não entendem, isso assusta, isso afasta as pessoas. Por quê? Por que afasta? Porque cada pessoa tem um jeito, uma maneira de pensar. Aquela igreja só dá grito. Eu não vou para tentar curar os meus problemas com grito. A pessoa leiga vai pensar assim, cara. Então eu tô dando esse toque pro pessoal que grita, sabe? Ele pode espantar as pessoas justamente porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Então, se tu quiser, um pastor que estiver me ouvindo, quiser chamar membros, chamar fiéis para sua igreja, tenta ser relativamente compassivo na hora das tuas pregações. Sabe que todo dia pode estar indo um fiel diferente, que talvez ele não entenda isso. Cara, eu conheci uma pessoa quando eu estava na igreja evangélica, que ela ficou louca, ela não ficou legal das ideias porque frequentava uma outra igreja que o pastor gritava demais, entendeu? Fazia coisa absurda, sabe? Daquele negócio de querer espantar demônios e fazer griteiro, gritar, entendeu? Então, em relação a isso, eu acho que o pastor ele tem que ser um pouquinho mais, ele tem que entender que o fiel, muitas vezes ele não vai entender essa forma de gritar. E uma coisa que eu venho notando direto nas igrejas, que quase todos os pastores são assim. Essa forma de gritar. Eu acredito que tem um ponto que tu tem que de repente erguer a voz, dar um timbre maior na voz para o povo poder entender o que tu tá dizendo. Aqui essa questão assim, que eu tô querendo falar para vocês dos gritos das igrejas, fica bem complexado, uma coisa bem difícil, uma coisa difícil de se entender. Para quem é novo, para quem já é mais, já se acostumou, já pegou o tranco disso, já sabe entender um pouco melhor. Eu acredito que existe algum momento que tu tenha que fazer isso, sabe? Mas bem light. E se depois tu quiser fazer uma pregação mais forte, que exige da tua voz, que exige uma marcação assim mais forte, faça um culto individual só para quem já frequenta há algum tempo. Ou alguém que te procurar com algum problema, alguma coisa, tu faça uma oração individual com a pessoa. Tu vai ver que tua igreja vai começar a ser vista de uma maneira diferente das outras. Por quê? Porque vão começar a dizer assim, a igreja lá, que é o que eu vou, não tem grito, sabe? O pastor fala, te traz uma paz, te traz uma coisa boa. Isso que eu tô falando é uma pessoa leiga que nunca foi numa igreja, vai começar a pensar assim, entendeu? Porque tu vai começar a espalhar essa nova doutrina de ideia para todo mundo. E um vai falando pro outro vai falando na sequência pro fulano. E tu vai começar a ficar conhecido nesse termo. E tu vai começar a ganhar muitos fiéis, que tem muita gente que precisa de uma igreja. Então, como eu estava dizendo para vocês, é bem complicado um pastor não saber manipular o jeito que fala. O pastor pode até entender tudo da verdade, pode até entender direitinho, mas não tem o cacife de pegar a pessoa, porque não é ele, sim a Bíblia, é o Espírito Santo. Tem um trecho na Bíblia que diz até assim que a palavra vai te matar, mas o que vai crescer e vai voltar a viver em ti é o teu espírito. A palavra mata, mas o espírito vivifica, é o que diz. Isso quer dizer que se tu tocar a palavra em cima de ti direto, isso, aquilo, tu em 5 minutos tu não tá mais dentro de uma igreja. Existe um vídeo que eu queria fazer só sobre isso, mas eu quero falar de um outro ponto. Esse é o primeiro ponto que eu falei, eu vou falar 2 pontos. E o segundo ponto, que tem um problema crônico na igreja, vamos supor lá que o fiel Ricardo não consegue sair dos problemas, começa a pedir ajuda.
A ajuda, de certa forma, vem para ti, mas vem de uma maneira superficial, porque não consegue te ajudar individualmente, porque existe muito o líder que está te ajudando, ou o pastor está ajudando, tem muito pouco tempo. O pastor só consegue te atender através de uma agenda, que eu acho isso um absurdo, um pastor atender através de uma agenda. Hoje eu não posso te atender porque tem 5, 6 fulano na frente. Eu acho que o correto é tu dar prioridade para a pessoa que tem mais dificuldade. Se eu tô passando por um momento de crise emergencial, aquela pessoa que está passando com crise de um relacionamento pode esperar, porque a minha é emergência. Eu acho que devia ter um equilíbrio nisso aí. Os pastores deveriam entender que a prioridade é as pessoas com problemas emergenciais, aquela pessoa que está sempre oscilando, sempre com algum problema. Essa pessoa precisa de uma ajuda mais de perto. Mas não, o pastor tem uma agenda, tem que seguir aquela agenda. Hoje eu não posso te atender, amanhã pode. Amanhã pode ser tarde demais pro fulano, cara. Então existe assim aquele atendimento que os pastores têm que fazer emergenciais. Hoje eu vou cancelar a nossa consulta aqui para nós te ajudar com o teu problema de relacionamento, porque tem um outro irmão ali que está com um problema mais sério. Eu vou ter que pular na frente, porque ele é uma pessoa que precisa de uma cura melhor, um acompanhamento melhor. Então eu vou ter que dar prioridade para ele. Estar batendo ali, tu vai ter que aguentar aí, porque um relacionamento de um casal pode esperar. Uma crise de uma pessoa drogada, por exemplo, que está na fissura, não pode esperar. Entendeu? Tu tem que ajudar aquela pessoa, cara. Entendeu? Senão amanhã tu pode se sentir culpado. Por que eu não atendi a pessoa, cara? Então esse ponto que os pastores têm de agendar, eu acho muito errado, eu acho muito fora da casinha isso aí. Realmente eu não consigo ver Deus nessa parte. Mas como eu digo, o ser humano é falho. E tá na cara que existem essas falhas nos pastores que muita gente ignora. Eu não estou falando mal dos pastores, eu só estou falando dessas pequenas falhas que eu vivi. Eu vivi essas falhas. Todas essas falhas que eu estou dizendo para vocês, eu vivi essas falhas e senti dificuldade em permanecer dentro da igreja evangélica por causa dessas falhas. E eu te pergunto, quantas pessoas saíram também por causa disso? E na hora lá da verdade, que eu falo quando Jesus voltar, essas vidas que foram perdidas, vai ser cobrada de quem? Vai ser cobrada de mim? Será que vai ser cobrado só de mim? Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, sabe? Porque a cura é individual, sabe? E etc. Mas eu te digo assim, se eu tivesse tido um acompanhamento mais de perto, se eu tivesse uma raiz que me segurasse, eu não tinha caído. Porque eu era meio novato na época. Sabe, eu não tinha o compreendimento de algumas coisas que pessoas com mais de tantos anos lá de igreja já tinham. Porque usaram um formato pré-pronto para me ajudar. Isso não existe, gente. Eu não queria entender, eu não sei se as igrejas ou a forma de doutrina dos pastores funciona com estatísticas, sabe? Se for assim, eu acho totalmente errado. Porque, vamos supor que entre 100 pessoas na igreja, nós conquistando 15 nessas 100 que vim, tá bom. Aí vai entrar mais 100, a gente pega mais 15. E os outros? Por que os outros se perderam? Sabe? Essas 15 que ficaram é porque se encaixaram nesse formato. E o resto, cara, o resto vai ter que procurar uma outra igreja, tentar se adequar. É por isso que muita gente se desvia, é por isso que muita gente escolhe outras religiões, entendeu? Outras doutrinas, porque acaba, entendeu? De uma maneira assim que te bota com uma certa pressão, sabe? A igreja evangélica tem muito nisso, de uma certa pressão. Eu vou citar um exemplo aqui. Quando eu frequentava uma célula, existia uma doutrina que tu tinha que multiplicar, como uma célula, tu tinha que multiplicar. Cara, eu acho isso uma baita ideia, multiplicar, porque hoje tu tem 6 aqui, amanhã tu tem 12 e assim tu vai indo, entendeu? Só que tu matar a raiz da primeira célula é o maior erro do mundo. Vou citar um exemplo. Eu tenho 6 pessoas, eu sou o líder, eu tenho 6 pessoas na minha célula.
Aí vem uma ordem maior lá do pastor, diz assim: Ricardo, tem que multiplicar tua célula. Tá na época de tu multiplicar, cara. Tipo como uma meta, tu entendeu? De bater. Mas, cara, por A ou por B, as pessoas não chegaram na minha célula. As pessoas que estão comigo são crônicas, existe uma dificuldade de entendimento, tem que se trabalhar mais profundamente. Não, mas o pastor lá diz assim que tu tem que multiplicar. Desse teu 6 que tu tem, Ricardo, faz uma célula com 13 e tu fica com mais 3. Levanta um como líder. Cara, como é que eu vou levantar uma pessoa como líder se ninguém tá preparado? Só para multiplicar, para fazer um número? Cara, eu vou estar desmanchando uma raiz que eu tô tentando criar, que é com as 6 pessoas, criar uma raiz forte. Depois, se eu entender, porque eu tô vivendo essa célula, que as pessoas estão capacitadas, eu vou lá e começo a multiplicar. Eu não vou multiplicar porque existe uma época de multiplicação. Eu vou multiplicar quando eu acho que está na hora de multiplicar. Porque eu acho que agora o fulano que está comigo vai entender e já está prontinho para seguir sozinho. É que nem uma criança, cara. Toda criança tem seu tempo para caminhar. Cada criança, quando começa a caminhar, caminha de uma forma diferente da outra. Claro, existe um padrão assim que a criança começa a caminhar, mas tem gente que bota aqueles carrinhos de caminhar para mais cedo, sabe? Eu acho que tu só tem que começar a pensar diferente se existe um problema crônico no caminhar da criança. Senão tu deixa ao natural ela começar a caminhar. Vai só dando aquelas ajudinhas que nem o pai e a mãe fazem, e depois o filho anda sozinho. Eu acho que na célula tem que ser da mesma forma. Não tu botar um dia, meu filho, a partir do dia 13 do tal dia tu tem que começar a andar. Não é assim, cara. Cara, e foi justamente assim que aconteceu na célula onde eu frequentei. Existiam, não me lembro, acho que umas 6 pessoas. E chegou essa época e o nosso líder falou: cara, a gente tem que multiplicar de algum jeito. Vamos unir essa célula. Cara, eu tinha colegas na igreja colegas da célula que até entendiam bem da palavra, tudo, mas não eram líderes, não tinham aquele espírito de liderar, entendeu? Sabiam da palavra. Tanto se fosse tão boa aquela célula, hoje eu estaria nela, entendeu? Hoje ela estaria multiplicada, estaria enorme, mas ela completamente se desmanchou. Não aguentou, por quê? Foi desmanchada a raiz. Eu não estou culpando ninguém aqui, nem os líderes, nem os colegas. Eu estou só criticando a forma de trabalho que foi feito dessa célula, da forma que os pastores estão trabalhando, que eu acho que é errado. Então, falando na célula de novo, essa célula se desmanchou e não deu frutos, caiu totalmente. Porque o que aconteceu? A levantar um como líder e a levantar um outro como líder. Um entendia sobre bem a palavra, como eu falei. O outro eu não lembro direito, mas eu creio que ele teve que aprender no tranco porque ele não sabia muita coisa, né? Então aí enfraqueceu a terceira, que era eu e mais o outro líder realmente que estava, e mais outro colega, mais 2. E nenhuma das células começou a crescer, porque o líder que estava com nós, ele tinha anos de igreja. E os outros líderes que ele levantou não tinham um ano de igreja. Então eles não tinham aquele pique, aquela pegada que tu tem que ter para ajudar uma pessoa, tu entendeu? Um acompanhamento, aquela parte sentimental, tu entendeu? Que tu tem que trabalhar, que tu tem que entender o sentimento. Não existia isso. Simplesmente não existia. Então, para vocês verem, como eu estava falando sobre a célula, como foi errada a doutrina, como foi uma coisa errada estipular a época de crescimento, a época que tem que multiplicar. A gente só consegue multiplicar no momento que ela dá frutos, não a gente forçar os frutos. Então, tanto que hoje a doutrina dessa igreja que eu frequentei, ela mudou, ela já não é mais assim, que viram que não deram certo. Mas perderam quantos fiéis nesse meio tempo? Eu conheço muita gente que saiu. Eu te pergunto, foi uma doutrina correta? Foi uma coisa certa? Eu acredito assim, que foi feita de uma maneira... Eu não sei qual foi o pensamento.
sabe, da doutrina. Mas foi errado, não sei, porque a gente nunca se sabe o que vem da cabeça do inventor, se ele tem um pensamento realmente de ganhar vidas, ou tem um pensamento de ganhar números, sabe, ganhando números a igreja tem mais dinheiro. Eu não sei. O que importa é que assim, não existe mais essa doutrina. Se o pensamento do cara que inventou isso foi assim, não, vamos multiplicar, ter uma data, porque assim a gente vai forçar a pessoa, tu entendeu? Já que ela está sendo levantada como líder, forçar a treinar e perder o medo. Eu até acredito que isso pode funcionar, mas não vale para todas as pessoas e não vai valer para todo mundo. Então tu não pode generalizar para toda célula ser assim. Cada célula, se tu tem uma pessoa que tu acha que vai dar, que tu conheceu a pessoa e tu acha que vai funcionar, tu dando uma forçadinha, vai e faz. Mas tu entendeu que aquela pessoa não tem essa capacidade, vai pelo modo mais simples, mais longo, ensina ela devagarinho. Talvez a pessoa que demorou 6 meses para ser levantada, a outra vai demorar 1 ano, sabe? É bem relativo. Se funcionasse assim, hoje essa célula estaria assim, ó, umas 1000 pessoas. Então são coisas assim, pessoal, se for analisar, são tão simples de entender que não acontece dentro da igreja evangélica. Entendeu? São coisas tão simples. E isso que eu estou falando para vocês são coisas tão lógicas. Entendeu? Se tu botar num papel isso, pô, mas isso aqui é tão fácil de... Tu falou que é uma coisa que qualquer bebê sabe. Se tu generalizar para todo mundo, não vai funcionar. Por que isso acontece? É uma dúvida que eu tenho até hoje. Porque eu não sei se, falando agora mais parte bíblica, eu não sei se isso é uma estratégia satânica que consegue de alguma forma entrar dentro das doutrinas e acaba derrubando, sabe? Porque o ser humano sabe como é que funciona o ser humano, né? O ser humano, ele é falho, e dentro dessas falhas Satanás pode entrar. Talvez seja isso, talvez não, eu não sei. Mas que é uma coisa muito simples de resolver, era. Galera, era mais ou menos isso que eu queria falar nesse vídeo, sobre essa parte de doutrina, sobre esses erros, esses 2 erros que eu citei aqui para você, que tem, não sei se vocês notaram, mas dentro, o que tem de muita coisa dentro desses 2 erros? Erro do pastor, né? Erro de doutrina do pastor, erro de uma forma de doutrina, né? Nisso é visivelmente que existe um erro tão simples de se notar. Então, galera, fica aí meu abraço para todos vocês. Fica essa dica para quem é pastor, sabe? Para quem é líder ou está começando, seja um pouquinho mais esperto na hora de doutrinar as pessoas, porque nem todo mundo é igual a todo mundo. Fica essa dica, ninguém é igual a todo mundo. Valeu, galera, até o nosso próximo vídeo. Valeu!